Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos. Estamos hoje dando início a um novo tema. Nós vamos tentar trabalhar um pouco eclesiologia. E para isso nós escolhemos um livro de Mark Dever e Jamie Dunlop. Esse livro ele vem com o título de Comunidades Cativantes e o objetivo dele é falar um pouco sobre o que é uma comunidade cristã, mostrar o que é uma comunidade verdadeiramente cristã. Esse livro ele faz parte do Ministério Nove Marcas, de Mark Dever. É um dos livros de tantos outros que tem escrito dentro desses livros que falam sobre esse ministério, do qual o pastor Mark Dever é o líder, né? É aquele que direciona esse ministério. Claro que nós sabemos que a direção principal ela vem da parte do nosso Deus, mas coube ao Senhor escolher esse homem de Deus para estar conduzindo esta igreja ali na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Então, nós vamos trabalhar um pouco a ideia que esses dois autores trabalham nesse livro a respeito de uma comunidade cativante, uma comunidade que exerce o seu papel dentro daquilo que uma comunidade verdadeiramente deve fazer. E nós vamos perceber que ser uma comunidade cativante não é algo tão difícil, mas ser uma comunidade biblicamente cativante já é um pouco diferente. E muitas vezes as nossas igrejas elas estão trabalhando dentro de uma comunidade, exercendo todo o seu papel dentro de uma comunidade, mas nós precisamos observar alguns pontos, observar algumas coisas para que nós possamos entender, para que nós possamos pensar se a nossa igreja realmente ela está sendo relevante dentro da comunidade no que diz respeito à proclamação do Evangelho. Nós precisamos ser relevantes dentro da nossa comunidade nos dois sentidos. Atendendo às necessidades daquela comunidade, mas também atendendo às necessidades bíblicas daquela comunidade, se nós queremos realmente sermos reconhecidos como uma igreja cristã, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que tem o Evangelho como sendo a sua essência. E eu entendo que é exatamente isso que esses autores trazem para nós quando eles escrevem este material, quando eles escrevem este livro. É justamente mostrar o que é e como é ser uma igreja bíblica verdadeiramente, uma igreja que se preocupa verdadeiramente em pregar o Evangelho, que o Evangelho seja o centro destas comunidades. Quando nós falamos de comunidade, nós não estamos falando apenas dos nossos bairros em torno, também, é claro, mas o livro ele se refere à comunidade que se reúne em um determinado local. E logo no seu primeiro capítulo, nós vamos ver que ele faz menção a duas comunidades, inclusive uma das comunidades é a qual eles fazem parte. E eles colocam essas duas comunidades como duas comunidades que caminharam juntas durante muito tempo e caminham até hoje. Na verdade, elas faziam praticamente as mesmas coisas. Elas atendiam os anseios da comunidade, elas olhavam pelas necessidades daqueles que precisavam, só que havia uma diferença. Uma destas comunidades era uma comunidade que era liberal, uma comunidade da qual o seu líder não era uma pessoa que entendia que o Evangelho deveria ser o centro, não entendia que é necessário que se creia realmente num Deus Todo-Poderoso para que essa comunidade pudesse existir naquele local. Enquanto a outra, que é a comunidade da qual o autor faz parte, é uma comunidade mais conservadora, uma comunidade onde se preocupa verdadeiramente em pregar o Evangelho, em levar a palavra de Deus às pessoas. Então hoje a nossa ideia aqui é trazer apenas uma introdução do que nós estaremos estudando nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, para que você possa entender, talvez nós vamos falar muitas coisas aqui que talvez você vai olhar e vai pensar, olha, para mim isso é ser igreja.
E talvez pode ser que você esteja pensando como a maioria das pessoas. Inclusive como até eu mesmo já pensei durante muito tempo da minha vida. E em alguns pontos a gente ainda pode continuar pensando dessa forma. Mas o que nós vamos desenvolver aqui é um entendimento diferenciado do que é ser uma comunidade cristã. Do que é ser uma comunidade que se preocupa com o Evangelho. Que se preocupa em que o Evangelho seja o centro. O Evangelho seja o ponto de partida para todas as demais coisas e não ao contrário. Infelizmente, o que nós vemos acontecer muito hoje é justamente o contrário disso. O Evangelho é apenas um pretexto para que as coisas aconteçam. Nós temos igrejas preocupadas com eventos, igrejas preocupadas em agradar as pessoas, igrejas preocupadas em grupos de interesse para que as pessoas cheguem naquela igreja e possam se encaixar nos seus grupos de interesse, e em contrapartida elas também ouvem a palavra de Deus. Isso não é uma forma, entre aspas, errada de se fazer igreja, mas talvez não seja a forma mais adequada. Talvez a forma mais adequada é pensarmos primeiro na pregação da palavra de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus, que é o que as pessoas realmente necessitam hoje, e aí sim, em contrapartida, estas outras coisas acontecerem. O grande problema é que quando nós olhamos para uma comunidade onde as pessoas estão ali por interesse, por afinidade, nós precisamos pensar o seguinte: se eu estou nesta igreja porque eu sou casado e aqui tem um ministério de casais, um grupo de casais que se reúne todos os domingos mesmo que seja para estudar a palavra de Deus ou para conversar, para falar de coisas do cotidiano de uma vida de casados, se essa igreja deixar de existir, o que impede este grupo de continuar caminhando, mesmo sem a igreja, mesmo sem o Evangelho? Se o Evangelho deixar de ser pregado a esses casais, eles estão ali por afinidade, porque são amigos. Será que a beira de uma praia, será que um barzinho ou qualquer outro lugar não seria um local para esses casais continuarem se reunindo? E aonde fica o Evangelho? Aonde fica a transformação que nós acreditamos que o Evangelho pode fazer na vida destas pessoas? E por aí nós podemos olhar também outros ministérios da nossa igreja. Nós poderemos olhar o ministério de música, nós poderemos olhar o ministério jovem, nós poderemos olhar N ministérios, os pequenos grupos, se a sua igreja funciona com um pequeno grupo. Quero deixar bem claro aqui que a nossa ideia, quando nós estamos falando, não é criticar. Não é dizer que está errado nós termos um grupo de casais na igreja, um grupo de jovens na igreja. Não é errado você ter pequenos grupos na igreja, muito pelo contrário, sou adepto aos pequenos grupos e talvez pode ser que em breve a nossa igreja esteja até se caminhando para que isso seja uma realidade também na nossa igreja. Então, nós não entendemos que há nada de errado em fazermos desta forma. A grande questão é quando estas coisas passam a ser prioridade na nossa vida e o Evangelho passa a ser secundário. Esse é o grande ponto. É isso que este livro vem tratar conosco. É isso que nós queremos, no decorrer do estudo deste livro, tentar mostrar que nós precisamos ter como referência na nossa vida o Evangelho de Cristo Jesus, a pregação da palavra de Deus. Isso precisa ser o mais importante na nossa vida, e não nós olharmos para as coisas que acontecem e imaginar que se nada disso acontecer em nossas igrejas, nós deixamos de ser igreja. Olha a situação que nós estamos vivendo agora. Em tempos de pandemia que nós estamos vivendo, nós precisamos deixar de fazer muitas e muitas coisas. Já imaginou se a nossa igreja ela fosse uma igreja apenas de eventos? Uma igreja que vivesse dos cultos jovens do final de semana, uma igreja que vivesse dos shows gospels aos domingos no horário do culto? Como que nós estaríamos como igreja agora? Provavelmente nós estaríamos praticamente fechando as nossas portas, porque nós não teríamos público neste momento para poder participar dos nossos eventos. Mas quando nós somos uma igreja que se preocupa em anunciar a palavra de Deus, em levar a palavra de Deus àqueles que necessitam e que precisam ouvir a palavra de Deus, nós conseguimos continuar caminhando, porque nós cremos que quem nos fortalece é o próprio Deus. É Ele quem nos dá a condição de continuar pregando a sua palavra, de continuar anunciando o Evangelho para aqueles que estão necessitados, que estão sedentos nesse momento.
E é isso que nós temos buscado fazer em nossa igreja. Por mais que seja de uma forma diferente, por mais que seja de uma forma não convencional, como nós fazíamos anteriormente, mas nós continuamos a pregar a palavra de Deus, a anunciar Cristo Jesus para as pessoas. E agora acreditamos que inclusive alcançando até um número maior de pessoas do que nós conseguíamos alcançar antes, porque dentro desta nova metodologia em que estamos fazendo, que é gravar um culto ou transmitir um culto ao vivo, a possibilidade de você entrar nos lares das pessoas é muito maior. Então, a palavra de Deus ela não deixa de ser pregada. Então, por isso, a nossa preocupação precisa ser essa, precisa ser em anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Deus. E é exatamente isso que nós queremos mostrar nesses nossos estudos daqui para frente, que é possível ser feito. O Evangelho, ele pode sim ser o centro, ser o motivo principal para que nós estejamos aqui na igreja, para que nós venhamos a buscar a igreja de Cristo Jesus. Porque as outras coisas, elas precisam acontecer de forma natural dentro da igreja. O crescimento da igreja, ele vai acontecer de forma natural quando a nossa preocupação é a pregação do Evangelho. Esse crescimento, ele não é o homem quem faz, ele é o próprio Deus quem dá para a igreja. Quando nós nos preocupamos em fazer coisas para que a igreja cresça aqui neste local, nós podemos sim ter uma igreja cheia, nós podemos sim ter uma igreja com muitas pessoas, mas pessoas que não serão compromissadas com o verdadeiro evangelho. Pessoas que estarão aqui por aquilo que acontece dentro desse espaço, dentro desse local que aqui nós estamos, mas não pessoas que estão aqui com o interesse real de ter sua vida transformada pelo poder que há na palavra de Deus. Então, eu te convido a acompanhar conosco as próximas postagens que nós teremos em nosso canal, onde nós estaremos tratando justamente deste tema, né, deste ponto tão importante, né, buscando entender, na verdade, o que é uma comunidade cativante, né, uma comunidade que realmente se preocupa em olhar para as pessoas não como consumidores, vamos dizer assim, porque se nós fizermos desta forma, nós corremos um grande risco de ter em nossas igrejas consumidores e consumidores exigentes daquilo que nós estamos proporcionando às pessoas, mas nós procuramos apresentar para as pessoas a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, e tornar essas pessoas servos do Deus vivo. E quando nós fazemos isso, nós vamos entender que a preocupação das pessoas será estar aqui para poder receber aquilo que Deus tem para a vida delas e não para receber aquilo que a igreja tem para oferecer dentro das suas programações ou qualquer outra coisa. Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra nada disso que aqui foi falado. E eu peço que você realmente acompanhe as nossas postagens daqui para frente, porque são essas postagens que vão te ajudar a entender o propósito disso tudo que está sendo falado aqui. Como que nós podemos aproveitar tudo isso? Como que é interessante uma pessoa chegar aqui na nossa igreja e essa pessoa ser direcionada, sim, para uma sala onde há pessoas da sua mesma faixa etária, mas sem que isso seja o algo primário da nossa igreja. Sem que isso seja uma forma simplesmente de nós querermos segurar mais um membro aqui na nossa igreja. Não, a nossa preocupação não precisa ser essa e nem pode ser essa. A nossa preocupação primária é fazer com que as pessoas que aqui estiverem conheçam Cristo Jesus. E aí nós vamos perceber que mesmo você fazendo parte de qualquer faixa etária ou de qualquer grupo dentro da nossa igreja, você vai ser capaz de conviver com toda a igreja. Você vai ser capaz de ser um jovem que tem condições de conversar e estar presente no meio de todas as demais faixas etárias da nossa igreja. Você será capaz de ser talvez um senhor, uma senhora com uma idade um pouco mais avançada e que vai conseguir dialogar com as pessoas mais jovens da nossa igreja, porque nós entendemos que esse papel quem faz é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai fazer com que nós estejamos aqui preocupados uns com os outros pelo fato de sermos irmãos em Cristo Jesus. Estarmos aqui entendendo que nós fazemos parte de uma grande família e não simplesmente pelo fato de
pertencermos a um determinado grupo. Então, que você possa estar conosco, que você possa acompanhar, né, as nossas postagens daqui para frente, para que você possa entender o que o autor deste livro tenta ensinar para nós, tenta passar para nós como sendo um direcionamento para que nós venhamos a ser uma igreja que esteja verdadeiramente preocupada com o Evangelho de Cristo Jesus. Então fica o convite, no próximo sábado, em nome de Jesus, nós estaremos então postando aí o nosso primeiro estudo dentro deste tema, comunidades cativantes. Que nós sejamos uma comunidade que cative as pessoas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder transformador do Evangelho do Senhor Jesus. E que esta seja a realidade da nossa igreja, da nossa comunidade, e que esta também possa ser a realidade da sua igreja, aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa tirar bons proveitos dos estudos que aqui serão postados, das conversas que teremos aqui a respeito desse tema que eu considero tão importante para as nossas igrejas nos dias de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo sábado, em nome de Jesus. Faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.